Seja bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida. É um prazer imenso estar com vocês. Como sempre, a sua companhia faz toda a diferença. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa oportunidade para conversar hoje com um querido amigo, com um convidado muito especial, que eu já conheço há bastante tempo, que é o meu amigo Lucas Oliveira, lá da Nova Vida do Parque Fluminense. Lucas, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E a gente faz desse nosso podcast uma oportunidade, como o próprio título diz, Vida na Vida, de pegar um pouquinho da nossa vida e tentar depositar na sua. Então é isso que a gente quer fazer hoje. O nosso tema, hoje, junto com o Lucas, é falar um pouquinho sobre música. Como é que você está, Lucas? Tudo bem? Também, estou bem. É. Muito bom estar aqui. Bom demais. Me sinto muito honrado e nem me sinto digno de estar fazendo parte dessa mesa, mas é muito bom poder ter essa oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem construído na nossa vida. Não apenas você é digno, você já estava agendado há muito tempo, você já faz parte dessa mesa aqui. Amém. Antes de sentar, a gente já... Uma honra saber disso. Lucas, você tem sido uma bênção para a gente nesses anos todos, na igreja onde Deus plantou você ali no Parque Fluminense. Né? A gente estava comentando que você está lá desde garoto, bem novinho, tem uma história lá, sempre muito fiel e sempre servindo. Mas acabou que isso tocou em outras igrejas também, nossas igrejas praticamente todas, nossos, que a gente tem chamado os campos, né, da igreja Nova Vida Família da Fé, nós temos declarado que nós somos uma só igreja, já tem recebido influência sua, do time de louvor do Parque Fluminense, de tudo que a gente tem feito nesse aspecto. Então, a sua impressão digital já está em vários lugares por aí. E a gente é muito, muito grato pelo que Deus tem depositado na sua vida para que isso acontecesse. A gente vai falar de música hoje. Eu amo esse assunto. Eu, quase toda vez que eu subo no púlpito, quase todas as vezes, eu aproveito e canto um pouquinho, porque eu tenho a impressão, eu acho que você vai entender isso perfeitamente, que a gente pode se expressar para Deus de diversas maneiras. A que eu me sinto mais livre de todas é com música. Seja em casa, seja no púlpito. Por isso que eu me sinto muito livre nesse sentido, realmente, para honrar a Deus, para louvar através da beleza da música. Ah, você precisa cantar? Não, você pode falar tudo aquilo, mas a música faz tudo ficar mais bonito. E a gente, no ambiente da igreja, experimenta isso, né? Eu tenho já a minha história na igreja ministerial, começa com música, assim como a sua. Lá atrás, eu lembro que eu era adolescente, o líder da música, você não quer tocar bateria? Ele já sabia que eu tocava, era bem novo, tocava mal pra caramba. Claro que eu quero, do que eu mais queria. Dali eu virei um fominha, se tivesse uma oportunidade, eu ia tocar. Até hoje, ninguém mais me dá uma oportunidade, acabou esse tempo na minha vida. Mas eu gosto muito de bateria, adoro tocar bateria. Hoje eu não sei se acompanho. Depois a gente pode conversar que o papel da bateria mudou completamente na música, né? E depois eu comecei a dirigir louvor e depois houve o chamado para o ministério pastoral. Então a música fez uma parte importante demais no fundamento da minha história ministerial. Quero ouvir a sua história, um pouquinho de como que a música foi tocando também na sua vida. Bom, bispo, eu nasci e criado na Nova Vida do Parque Fluminense, tenho muito orgulho disso. Pastor José Mar. Sim, pastor José Mar. Antes você pegou outros pastores também lá, né? Então, os meus pais, né, eles entraram para a Nova Vida do Parque Fluminense quando era o pastor Manuel, né, que foi o pastor que antecedeu o pastor José Mar. Sim, querido. E assim, a influência da música na minha vida é desde muito novo, né? Meu pai músico, minha mãe, né, sempre fez parte também de corais. Na verdade, os meus parentes, né, os meus tios, eu tenho uma família, né, que é muito ligada à música na igreja. Né? Então, desde criança eu sou acostumado com aquele ambiente de, né, Natal, vai todo mundo para casa da avó, vamos cantar. E aí todo mundo cantando junto, é aquela coisa natural de umas tias já entram no contralto, outras no soprano, aquela coisa boa. Então eu nasci dentro desse ambiente. E a maior parte dessa turma da sua família é mais voz, instrumento ou as duas coisas? Eu acho que mais voz, né? Mas a gente tem muitos músicos também, né? Legal. Na minha família como um todo. E o que mais me influenciou é meu pai, né? Sim. Que eu cresci vendo meu pai dedilhar violão. Né? Apesar de também ter começado na bateria, acho que... É um bom lugar para começar. Sim, muita gente começa na bateria, né? Conheço muitos ministros de louvor. Cá entre nós, não ajuda no violão? Ajuda você tem uma ideia? Com certeza, sim. Dos ritmos, dos compassos. De tempo, ajuda bastante. Mas eu começo
envolvido, né, com a bateria, né, e envolvido de verdade. Fiz aula, aprendi ali partitura de bateria. Legal. E sempre, só que eu cresci vendo meu pai dedilhar, né, o violão, compartilhar as experiências. Meu pai foi líder de músicos lá na Nova Vida do Parque Fluminense, há muitos anos atrás, né, e compartilhar experiências que ele tinha, né, no meio da adoração. Então, meu pai já experimentava muito e compartilhava muito comigo e com meu irmão. Uhum. Né, experiências realmente nesse ambiente profético da música. Então eu cresci, né, me alimentando disso, né, e também por uma necessidade, né, desde muito novo também. Na minha adolescência eu fui assumir o lugar de líder do louvor dos adolescentes na época. Né? Uhum. Na nossa igreja, né, acho que a Nova Vida como um todo, ela tem esse ministério forte, né, de adolescente, no sentido, tipo assim, é como se fosse uma igreja dos adolescentes, que dentro dos adolescentes tem o Ministério de Louvor dos Adolescentes, tem o Ministério de Recepção, os departamentos, eventos, né, dentro do... E aí eu assumi esse lugar e eu lembro que na época não tinha quem dirigisse, né, quem cantasse. Então, pela influência do meu pai, eu já sabia tocar violão, né, aprendi, meu pai tinha um método de violão em casa lá que eu peguei e eu mesmo aprendi a tocar. Que legal. E aí, por essa necessidade, eu tive que assumir esse lugar, né, de fazer o louvor assim. Só que, bicho, eu sei que parece que não, mas eu era extremamente tímido, sempre fui. Eu era criança tímida que chorava para ficar, na época, no Geração Vida, né, eu fui essa criança. Uhum. E só que eu fui muito esticado, né, nesse lugar onde eu fui colocado pelos meus líderes na época, em ter que assumir esse lugar e Você ali, encarou? as primeiras vezes, né, em reuniões, em cultos no lar, reuniões menores ali dos adolescentes, onde eu peguei o violão e comecei a ministrar ali. O violão, às vezes, é bom que a gente consegue se esconder atrás dele, né? Sim, até hoje, né? Eu brinco, né? O pessoal que me conhece fala que eu, sem o violão, eu fico meio sem jeito ali na frente, mas, né, realmente a música tem uma influência muito grande na minha vida, porque nasci dentro de um lar musical, né? Uhum. Vendo minha mãe fazer as coisas dentro de casa, ouvindo música. Hoje eu sou assim, trabalho para mim, eu tenho que trabalhar sempre com fone de ouvido, né? Sempre tive essa influência muito grande. Uhum. E desde então, né? Desde essa necessidade dos adolescentes, eu, né, tive que migrar aí como um dirigente, mas amo bateria também. Até hoje eu fico brincando com o Mateuzinho, né? Nos retiros. Pô, mano, deixa eu tocar bateria hoje pra matar a saudade. É apaixonante. O senhor deve sentir isso também, né? Bateria é maravilhoso. Mas assim, eu confesso, bicho, que eu encontrei o meu lugar também, né? Ali à frente, né, liderando a adoração. Com o tempo, procurei me desenvolver nisso, né, e até hoje procuro ouvir pessoas, né, relevantes, né, ministros de adoração relevantes, né, entendidos de que a gente precisa estar se desenvolvendo sempre. Você já está há quanto tempo, assim, na liderança do louvor lá, da igreja? Então, do louvor da igreja, acho que vão fazer 3 anos. 3 anos lá. Posso estar enganado, mas... Já estava envolvido, mas não como liderança? Depois, não como liderança, sim. Você falou uma frase que eu adoro, essa frase. Eu acho que todo mundo na igreja em algum momento deveria falar, né? Eu encontrei meu lugar. A nossa busca precisa ser essa, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos colocados um lugar no corpo. Só que às vezes a gente não se encontra ali, né? Você não sabe exatamente qual é essa posição. E por isso eu recomendo, às vezes, todo mundo que você não tem o menor problema de experimentar. Nesse ministério, naquele ministério, nessa atividade, naquela tarefa, naquele evento, e até fora da igreja, onde quer que seja aquela função que Deus está te dando. Quando a gente fala isso, é porque naquele momento você percebe uma paz muito grande, né? O que você faz você dizer, não, esse é o meu lugar? É com base no que você percebe de frutos, de resultados? Ou tem alguma coisa dentro de você que é uma percepção, assim, interior mesmo sobre isso? Então, bispo, a paz, né, que é o árbitro para nós, né, assim, o que você sente enquanto você está fluindo no lugar que você sabe que Deus colocou é diferente. Sim. Mas algumas outras coisas também, né, que eu percebia, né, até biblicamente, eu acredito que muita coisa, né, vai além daquilo que você vai sentir, mas a forma como os santos reconhecem, né, a igreja, Sim, né, reconhece. Então, eu acho que eu comecei a perceber também, né, além do sentimento no meu coração,
alguns indícios dentro do corpo, né? Onde eu estava me movimentando, por exemplo, tenho até um fato, né, bem legal, mas eu lembro, alguns anos atrás, minha mãe compartilhou a experiência de um congresso de adoração há muitos anos atrás, que o Bené Gomes estava ministrando lá na igreja. E ela falou que eu tinha 1 ano e pouco de idade, eu e meu irmão bem pequeno, ela sentada no último banco. E ela falou que teve um momento de ativação em que o Bené sai andando ali lá no Parque Fluminense, né? Andando pelo meio da igreja. Você tinha 1 ano de idade. Eu tinha 1 ano e pouco de idade, que ela fala. E ela falou que ele chegou nela, tocou nela e em mim, né? E falou que nós dois seríamos muito usados na área da música ali na nossa igreja. Então, assim, eu acho que tudo isso, né, acaba sendo uma afirmação para que você entenda, né? Verdade. Esse é o lugar que Deus tem. Olha só. Eu ouvi uma coisa do Fernandinho, né, uma vez numa entrevista. Perguntaram para ele, Fernandinho, o que você acha importante para que você se torne um ministro de adoração relevante? Uma das coisas que ele falou foi, talvez a coisa mais importante é o reconhecimento da igreja local. Interessante. A gente não coloca Jesus na conta, sim, né? Exatamente. Então, acho que uma das coisas que mais confirmaram isso no meu coração foi ver o quanto a igreja era abençoada, né? O quanto a igreja reconhecia, né, que havia algo especial em mim, assim, com relação à adoração. E, Lucas, a igreja como um todo, tá? Sim. Porque quando você vai em outras igrejas, e eu tô lá, eu percebo isso na igreja também. Algumas pessoas da minha família falam, esse cara está no lugar certo, Deus está usando a vida dele. Você mencionou o Bené também faz parte da história do meu chamado, lá atrás. Quantos anos você está hoje? Hoje eu estou com 30. 30. Então, 29 anos atrás, o Bené estava lá no Parque Fluminense. Sim. Antes até, porque o Bené depois se tornou um pastor da Nova Vida durante um tempo com a gente também. Bené é uma referência gigantesca na igreja brasileira, na música cristã brasileira e na Nova Vida também. É uma marca muito profunda. Teve aqui com a gente, batendo papo, fantástico. Se você ainda não viu o podcast do Bené, o que ele conta ali é impressionante. Eu fiquei chocado com algumas coisas, de uma maneira muito positiva, vale a pena dar uma olhada lá. E ele você falou do Fernandinho, quem são outras referências assim para você, que no decorrer da tua história, se tornaram, mesmo sem saber, mentores para você na parte de louvor e adoração? Então, bispo, o Bené, assim, é uma absurdo. Eu amo a história dele da composição de Ao Único. Né? Você já bateu um papo com ele já? Não, direto. A gente tem que providenciar isso. Oportunidade, não, mas acompanho ele, né, há muito tempo, porque o meu pai, né, desde o Koinonia, meu pai e minha mãe sempre tiveram ele como essa referência. Você ouvia bastante, então, a adoração? Sim. Mas, assim, no período da minha adolescência, que é quando eu saio da bateria para me tornar um dirigente de louvor, né? Então, eu fui muito influenciado pelo Antônio Cirilo, o pastor Antônio Cirilo. Sim, marcou uma época. E eu acredito muito que eu carrego muito dele, né? Assim, hoje, na minha forma de ministrar, na questão dos espontâneos ali. Legal. Né? Então, eram os caras que eu olhava, né, para eles assim como referência. Tem acho que todo mundo que é da área da música já deve ter ouvido, né, essa ministração dele na Lagoinha, que é adoração como arma de defesa e adoração como arma de ataque. Pô, essa ministração do Antônio Cirilo, na época, então, foi muito influente para mim, assim, com relação a sensibilidade, né, essa questão profética da adoração. Né? Então, Antônio Cirilo, né, Fernandinho para mim sempre foi a referência da celebração. Para mim, é difícil a gente encontrar um compositor brasileiro que faz celebração de uma maneira, né, especial. O Fernandinho, ele tem essa coisa especial, né? E, assim, foram as minhas maiores influências, né? Assim, Judson de Oliveira, né, Antônio Cirilo, Nívia Soares, né? Quando a Lagoinha começou a despontar, essa turma toda veio junto, com certeza, né? Eu sempre admirei muito essa simplicidade. O pastor Antônio Cirilo talvez tenha sido a minha maior referência, assim, pela simplicidade dele. Então, por exemplo, eu tinha o meu pai, que eu via dentro de casa. Meu pai tinha uma coisa especial em dedilhar o violão, né? Não era aquela coisa de
E depois eu encontro um ministro de adoração, que é o Antônio Cirilo, que né, no fim das suas canções, ele sempre com aquele violão dedilhado, aquela simplicidade, louvores espontâneos e que ele conseguia afetar uma igreja, sabe? Trazer a igreja para esse lugar da presença. Então, eu diria assim com muita tranquilidade que talvez a minha maior referência como ministro de adoração foi o pastor Antônio Cirilo, assim, tudo que eu assisti. E é fantástico ver assim o invisível no meio disso tudo, né? Como Deus vai colocando esses ambientes, essas pessoas na história da tua formação. Porque Ele tem um plano para que você não apenas replique, mas para que você desenvolva ali o que Ele quer que você desenvolva, que é o seu lugar no corpo. Sim, sim. Né? Dentro da sua experiência hoje, não apenas como liderança, mas como alguém que estuda, que gosta disso, existe ainda uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu queria saber qual é a maneira como você enxerga. Louvor e adoração, se você tivesse que definir essas duas expressões, claro que a gente pode até saber, todo mundo sabe que a gente está falando de música. Adoração e louvor não precisam necessariamente de música, a gente pode até pular essa parte, mas fica à vontade, porque a gente às vezes gasta muito tempo dizendo isso. Mas quando diz respeito à música congregacional, a experiência do culto da igreja, a gente usa essa expressão. Nós estamos louvando, nós estamos adorando. Às vezes um se confunde com o outro em algum nível. Como é que você percebe? Se alguém te perguntasse isso, Lucas, qual é a diferença para você entre louvor e adoração? O que você acha? Então, hoje, né, claro que dentro de também de uma experiência pessoal, minha com as escrituras, mas né, também através das referências, né, das pessoas que falam a respeito disso. Gente que recebeu a inspiração antes. Sim. Eu definiria, bicho, por muito tempo, né, eu falei que a adoração era um estilo de vida e tal, mas hoje eu ouço muito a Dani e o Fábio Bravos, hoje eles estão lá servindo no Dizescope com o Douglas, e ele fala uma coisa legal, né, que estilo de vida talvez não defina, porque estilo de vida a gente tem vários, né, tem estilo de vida fitness, estilo de vida, tantos estilos. E eu acho que hoje, para mim, biblicamente, né, dentro daquilo que eu experimento e vivo, a adoração eu definiria como uma resposta à medida da revelação e conhecimento que eu tenho de Deus. Eu acho que Jesus deixa isso muito bem definido para a gente no encontro com a mulher samaritana, quando ela tem uma dúvida justamente a respeito de adoração. Né? E ele começa dizendo assim, vocês adoram a quem vocês não conhecem, né? Porque a salvação vem dos judeus e... Então eu acho que ali ele define um princípio para uma adoração genuína, verdadeira, que é você conhecer a quem você está adorando. Né? A gente vê em tantas outras formas, né? O salmista, por exemplo, não sou muito bom com as referências assim, mas... Tá perdoado, eu também não. Por exemplo, quando o salmista diz que o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltam. Legal. Então a gente entende ali que ele tem uma revelação, né, pessoal ali do amor de Deus, né? E ele descobriu que o amor de Deus é melhor do que a vida. E a resposta para isso, né, é a adoração, né, é exaltar a Deus por isso. Então, eu definiria hoje assim que a adoração é essa resposta, né? À medida do conhecimento que eu tenho de Deus, da revelação que eu tenho de Deus. E o louvor, né, eu acho que é algo que ele está dentro da adoração. Né? Então, a adoração sendo uma resposta, eu posso dizer que qualquer coisa que seja uma resposta à medida que eu tenho, né, de revelação de quem Deus é, e eu posso responder isso na minha vida ordinária, através da música, através das canções. Então, isso é adoração. Agora, quando a gente fala de louvor, para mim, né, hoje, a gente está falando de expressões de adoração. Né? Eu colocaria o louvor dentro dessa definição. Né? Então, por exemplo, nas Escrituras, todas as vezes que ela fala sobre louvor, né, ela está falando de uma expressão física. Né? Fazendo um estudo um pouco mais profundo a respeito disso, existem 7 tipos de louvor diferentes, né, que o salmista declara ali, a gente trazendo eles para o original, todos eles falam de um tipo de expressão física. É isso aí. Eu lembro de ler um livro falando sobre isso, eu replico demais isso.
é que não existe um louvor que não seja perceptível. Sim. Se louvor está acontecendo, quem está perto está vendo, porque Isso ele é. é uma expressão. Então eu defino assim o louvor hoje como algo que está dentro da adoração, né? Que é uma forma, é uma expressão de adoração também, né? E a gente tem diversas formas. E é legal a gente pensar nisso, né? A última vez que tive a oportunidade de pregar lá na igreja, eu falei sobre isso. O quanto às vezes a gente está reproduzindo coisas na igreja, até no ambiente de adoração, a gente nem sabe que é algo que está ali na Bíblia, né? Verdade. E dentro dessas formas, né, de louvor, a gente trazendo esses escritos originais para a palavra louvor, tem lá o levantar de mãos, tem Bater de palmas, as formas específicas, né, o bater palmas, os instrumentos, gritos de júbilo, gritos. né, e às vezes a gente está fazendo isso e a gente não tem entendimento. Você né? já ouviu alguma vez a analogia do louvor em relação à torcida no estádio de futebol? Não. Não? Eu já usei algumas vezes, também baseado em livros que eu já li. Eu achei muito legal. E o autor diz o seguinte: se você vai assistir um jogo de futebol do seu time, e brasileiro faz isso, né? É a nossa cultura. Qual é o seu time? Flamengo. Tá perdoado, não tem problema. Que isso. Você vai lá assistir o jogo do Flamengo, no Maraca. O que acontece? Você está lá sentado na arquibancada e o seu time começa a avançar. Você não sabe no porquê, você levanta. Né? Ninguém diz que você tem que levantar. Você não recebe um papel na entrada do estádio dizendo, olha, se o seu time fizer um gol, essas são as expressões corretas. Ninguém te ensinou isso, é muito natural. Mas o que vai acontecer? Está avançando, o volume aumenta da torcida. Se fizer o gol, você vai bater palmas, você vai levantar as mãos, todo mundo levanta a mão, gritar bem alto. Se tiver instrumento, você vai tocar. Eu faço uma brincadeira com a igreja, eu falo, você vai até abraçar uma pessoa que você nunca viu na sua vida. As expressões de louvor têm a ver com o sentimento de vitória que você tem. E eu menciono eu dava uma aula sobre isso na Avance, sobre louvor. E eu falo que o som do louvor é o som da vitória, de como o som no ambiente espiritual é a atmosfera. Aí eu uso você já deve ter visto alguma vez que um jogador dentro do campo de futebol olha para a torcida e faz assim, levantando o braço. O que ele está pedindo? Aumenta o volume. Isso aí. Por quê? Porque afeta no desempenho deles. Então, eu faço uma analogia quando a gente conversa sobre isso, para falar justamente que, ao mesmo tempo que se é o time que sofreu um gol, também você não recebe as instruções, mas as instruções seriam, se tivessem, fique em silêncio, abaixe a cabeça, fique triste, fique chateado. Então, isso acontece naturalmente, são expressões que você entende que o seu time está ganhando ou perdendo. Então, uma vez que você adora a um Deus que já é o vencedor, que já te deu vitória, que pode te dar uma perspectiva hoje, de que embora o jogo não tenha terminado, você está apontando para a vitória, qual é a reação natural? Aí a gente usa essas expressões. Quase todas, se não todas, estão ali, né? Na Bíblia e na nossa natureza, quando a gente vai se alegrar por algo que está acontecendo. Eu acho que isso expressa, bispo, essa necessidade de conhecer o Deus a quem eu adoro. Né? Olha aí. Se eu tenho entendimento de que, né, o plano eterno de Deus caminha para esse lugar de vitória sobre o mundo, de vitória sobre todas as coisas. Melhor do que um gol. Não tem como eu ficar apático em um ambiente um ambiente de adoração. Né? Então, assim, é o que eu costumo dizer, o que eu tenho falado a respeito dessa importância da busca pelo conhecimento de quem Deus é. Né? Para que a gente tenha algo para responder. Então, uma das coisas que muitos dirigentes, né, o senhor já deve ter passado por isso, aquele momento em que a gente acha que a igreja, aquele louvor que a gente desce, a gente pensa assim, cara, não parece que a igreja não veio hoje, né? Então a gente tenta se culpar, a gente tenta culpar tantas coisas, e às vezes existe a necessidade ali da revelação, sabe? Às vezes a falta de expressão pode revelar a falta de conhecimento de quem Deus é. Verdade. Né? Então, não existem motivos que a gente negocia. O maior motivo é que ele é digno de receber, sabe? Então, se eu entendo que
Deus é digno de receber o meu louvor, né? Se eu busco o conhecimento de quem Ele é natural, né? Eu chegar em um ambiente, independente daquilo que eu esteja passando, né? Eu me expresse, eu faça isso. A gente vê nas Escrituras ninguém que contemplou, né, Deus de alguma forma, ele se manteve ali. Né? João diz que quando vê Jesus assentado no trono, ele cai como um morto, né? E tantos outros que tiveram essa oportunidade. Paulo, que cai, né, diante da Jesus aparecendo para ele ali no caminho de Damasco. Então, ninguém que contempla o Senhor, ninguém que tem conhecimento de quem Ele é, consegue ficar Apático. equilibrado, vamos colocar assim, né? Exatamente. Apático, sem expressar de alguma forma E física. quando a gente vê isso, você acredita que é o que acontece? O que vem na minha mente é que a gente precisa cultivar essa consciência, né? Lembrar o tempo todo da realidade de quem Deus é. É muito fácil você ignorar, esquecer, porque tem outras coisas para você fazer na vida. Né? Então, mas quando eu lembro sempre de falar, você crê que Deus está com você o tempo todo? E as pessoas respondem, claro. Mas tem momentos que a gente perde essa percepção. Embora Ele esteja presente, a gente não percebe. Então eu vou lá no Salmo 23 e vejo lá, não temerei mal algum no vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Mas a maioria das pessoas que passa por um momento difícil, que é um vale, pergunta, cadê Deus? Deus está lá. Mas a percepção foi embora. Você acha que essa, às vezes, apatia ou indiferença, seja no louvor congregacional, seja na vida de louvor das pessoas, tem a ver com isso? Um esquecimento, não cultiva aquela consciência que Deus está ali com elas? Sim, inclusive, bispo, eu acho importante, né, até para as nossas igrejas, uma cultura onde os nossos púlpitos, né, as nossas pregações, né, criam uma rotina de mensagens que falem sobre os atributos de Deus, Isso aí. sobre quem Deus é, né, sobre, né, tudo que ele tem, né, sobre a dignidade de Deus, né. Às vezes eu acho que falta um pouco isso, né, essa revelação para a igreja, para que eles entendam, né, num momento como esse, num momento difícil, que Deus continua sendo Deus, né? Que Ele continua sendo digno. Isso então, assim, com certeza falta... Você falou tudo. É exatamente isso. A gente precisa ser intencional em ensinar e pregar, porque é isso que gera fé no coração das pessoas, né? E traz para esse lugar de consciência. Alguns dias atrás, a minha esposa fez aniversário e ela... Bom, vou falar, ela fez 50 anos, tá divulgado. Não se fala de idade de mulher, mas já está divulgado. E o meu filho mais velho, Davi, ele falou, minha esposa, como qualquer mãe, adora receber um bilhetinho, uma cartinha, alguma coisa que os filhos escrevem. E ela sempre cobra deles. Então nunca é tão espontâneo assim. Mas ele chegou e falou, estou com uma ideia aqui que eu vou tentar fazer. Ele falou pra gente, falou pra ela, eu vou botar 50 motivos porque eu amo que você seja minha mãe. E ele fez isso. A gente não achava que ele só ia falar e não ia fazer, mas ele fez. E ele escreveu, e ele entregou antes da noite terminar, do aniversário dela, e eu lembro dela ler cada uma das 50 pequenas frases que ele botou, dos motivos. E todos eles eram elogios sensacionais a ela, muito, muito criativos, ao mesmo tempo muito profundos. E deixou a gente, né, extremamente emocionado, mexeu muito com a gente. Mexeu muito com ela, porque, imagina, alguém chegar e falar 50 atributos seus. Eu falei, isso é grande demais. Ela nunca vai esquecer disso. Foi um momento de celebração, de exaltação, de louvor à pessoa da mãe dele. Mas tem um aspecto dele. Ele se lembra daquilo tudo. Ele é lembrado daqueles atributos que ela tem. Então, quando a gente louva a Deus, a Bíblia diz que ele se agrada, ele recebe. A gente pensa, o que eu posso falar para ele? Ele já é o Deus Todo-Poderoso, mas ele se agrada e recebe. Mas tem algo que acontece com a gente, que é a formação dessa consciência, né, que você acabou de colocar. O que você acha que o louvor faz com a igreja? Tem uma pergunta aqui no nosso cartãozinho, que diz assim, como a música facilita os momentos de louvor e adoração,
qual a importância da música no desenvolvimento espiritual dos fiéis? Eu tentei jogar para essa frase. O que a música faz com as pessoas na igreja? Qual é a sua ideia? Bom, acho que a gente pode começar pensando nisso, pensando na música, né? No poder que a música tem Sim. de influenciar a nossa vida, né? As nossas emoções, né? A gente, falando isso de maneira secular, a gente tem exemplos, né? Por exemplo, acho que tem um tratamento do Alzheimer, né? Cara, Isso é uma coisa muito você interessante. viu o documentário falando sobre isso? Não sei se foi o mesmo, Eu mas já fiquei fiz algumas. impressionado. E às vezes a doença fazer com que a pessoa esqueça de fatos importantes na sua vida, Tudo. mas ela não esquece a letra de uma canção que marcou sua vida. Exatamente. Então a gente vê o quanto a música ela tem esse poder de ir de encontro às nossas emoções, né? O poder que a melodia tem, né? Transcende. Exatamente, de fazer você sentir Isso. o que a melodia está expressando ali. Então, se eu tenho uma melodia triste, eu vou me sentir triste, Isso. né? O poder de me sentir triste. Se eu tenho uma melodia alegre, esse poder, né, da melodia alegre, a gente vê aqueles vídeos motivacionais que sem uma melodia motivacional não é a mesma coisa. Não, perde completamente Exatamente. a força. Eu, por exemplo, eu gosto muito de correr, né? E desde o tempo de quartel, eu gosto daquelas corridas mais longas, né? Legal. 10 km para cima. E, bicho, é muito diferente você correr uma corrida longa ouvindo músicas específicas que vão, né, de alguma forma despertar algo em você que vai te motivar ali para correr. Eu lembro que eu criei até uma playlist, né, específicas para correr. Então a música tem esse poder de tocar a nossa vida, tocar as nossas emoções. Como é, só para ter uma ideia, a sua playlist tem a ver com músicas que te auxiliam no ritmo que você está? Ou tem a ver com coisas que você quer apontar naquele momento, assim? Eu acho que tem a ver com ritmo, né? Com ritmo. Por exemplo, eu não consigo correr ouvindo adoração. Você tá entendendo? Eu já experimentei, já tentei. Sim, então, se for aquela coisa mais calma, não vai Atrapalha no muito. rendimento, ajuda em outras coisas. Eu tenho uma influência muito grande, né, do rock também, então geralmente é o que eu ouço, né? Essa coisa mais. Bota uma oficina G3, uma parada mais pra cima, que é o. Parece que te impulsiona. Sim, vai me impulsionar, né? Vai ditar o ritmo ali que eu quero chegar. Né? Sem contar outras músicas também motivacionais, nas letras também, né? Músicas que afirmam algo ali a respeito daquilo que eu estou fazendo. Né? Então, a música tem esse poder de tocar nossas emoções, e por tocar as nossas emoções, a gente entende que isso pode tocar o nosso comportamento também. Com certeza. Né? Então, eu acredito que a música ela tem um poder de discipulado muito grande. Legal. Hoje eu enxergo assim, né, até o Ministério de Música da Igreja. Né, que ele tem esse poder de cooperar com o discipulado da igreja. A música discipula. Né? A gente, eu acho que isso é muito claro para nós. Né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado até do que a gente canta na igreja, né? Do que a gente ouve em casa. Isso. Né? Esse poder de discipulado da música é algo poderoso demais. Né? Então, por exemplo, se a gente ouve letras, né, por exemplo, assim, que tenham uma ideia vingativa, eu vou gerar um sentimento vingativo. Bicho, isso é tão poderoso que eu lembro que há alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente participou de um processo de libertação de uma menina que foi algo muito intenso mesmo, né? Que a gente presenciou várias manifestações espirituais assim muito fortes. E a gente percebeu que quando ela estava, né, nessa situação de vulnerabilidade, ela começava a falar palavras meio soltas assim, que no fim do processo a gente descobriu que eram letras de canções que ela ouvia. Que ela estava ouvindo. Né, e que isso estava mexendo completamente com as emoções dela. E se você perguntar para alguém, a pessoa fala, não, eu ouço, mas não me influencia, não. Mas num Acha momento que como não, esse, está lá, sim. vai sair dela. Exatamente. Né? Então, eu acredito que essa é a importância da música na nossa vida espiritual. E eu não estou aqui colocando, né, uma regra de que você só deve ouvir músicas, né, cristãs, não. Mas eu acredito que é o que alimenta a gente, né? A música, o que a gente ouve é o que vai alimentar a gente.
E partindo desse princípio, desse discipulado, né, tem uma frase de Martinho Lutero que fala que a música ela é uma exegese, né? Ela tem esse poder de trazer uma interpretação bíblica, uma interpretação dos textos mesmo. Uhum. E é muito verdade, né? Então, né, ela tem essa influência muito grande, principalmente quando a gente fala de igreja, Uhum. né? E eu deixo aqui esse apelo, né, para que a gente se preocupe com o que a gente está cantando. Eu sou do teu time nesse aspecto, com Exatamente, certeza. porque o que a gente canta está influenciando diretamente na vida das pessoas. E às vezes está contrariando o que você pregou. Exatamente. Né? E a gente está trazendo uma mensagem ali das escrituras que a música está... Precisava Então confirmar. isso precisa estar tudo alinhado. Isso né? aí, isso A aí. gente está falando nos nossos púlpitos com o que a gente está cantando, né? Porque a música tem esse poder de influenciar sentimentos e comportamentos. Muito legal. Eu lembrei que você falou agora, quando eu mencionei o documentário lá do Alzheimer, eu assisti um documentário, alguns anos atrás, que era justamente o poder que a música tinha em pacientes de Alzheimer. Eles fizeram uma experiência durante um bom tempo, onde pessoas que já não estavam mais respondendo propriamente, alguém da família trazia um fone de ouvido lá, colocava, e rapaz, na época, a minha avó, que ainda estava viva, estava no último estágio da demência, onde ela não respondia a nada, absolutamente nada. A gente ficou sem ouvir a voz dela pelos últimos 2 anos, a alimentação era difícil, ela não tinha resposta. E eu falei, eu vou fazer isso, eu vou ver como é que é. Eu peguei um fone de ouvido, que fosse confortável para ela, coloquei. E a minha avó, criada na igreja, eu coloquei alguns hinos para ela ouvir. E eu presenciei, junto com a minha mãe e uma tia, a minha avó abrindo um sorriso que a gente não via há muito tempo. Aquilo foi muito emocionante para a gente. Eu coloquei um Santo, 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 Deus Onipotente, que é um hino que eu amo, e eu vi o olho dela brilhar. E a gente sabe, tipo assim, o poder que a música tem, assim, acho que é infinitamente maior do que a gente imagina que seja, né? E essa foi uma exemplificação. Essa semana eu estava falando com a minha esposa, exatamente essa frase que eu falei. Falei, às vezes eu ouço uma música e o meu dia muda completamente. É o que acontece. Eu acho que muita gente está ouvindo, a gente deve ter uma experiência assim, e às vezes nem percebe. Às vezes você só precisava botar uma música para ouvir, para te ajudar naquele dia ali. Sim. E falando desse contexto de igreja, é incrível quanto, às vezes, uma pregação, a pessoa, sei lá, 15 dias ali, ela vai esquecer de pontos importantes. Mas agora, quando você pega uma pregação e você coloca ela dentro de uma música, ela está eternizada. Já foi. Né? A experiência do Marcos Salles eu acho muito legal, quando ele escreveu aquela... da perseguição. Na última agora, ele fala, ele estamos fala de pé. Sim, né? E ele fala que foi no fim de uma série de mensagens sobre a história da igreja. E com a música agora ele eternizou tudo aquilo que ele... Muito legal. Que a igreja estava vivenciando. E pronto. E você volta para casa com aquela música, Sim. passa a semana inteira. Esses dias eu fui pregar numa igreja e cantou uma música que eu não conhecia, mas ela ficou, está até agora na minha cabeça o tempo todo. Você deve conhecer, mas ela está muito forte, assim. Existem também alguns arranjos, a maneira de você estabelecer notas junto com o ritmo que parece que gruda de um jeito, né? E caiu muito bem. Eu achei lindíssima a música, ficou na minha cabeça a semana inteira. A gente colocou aqui também, você acredita que a música durante o culto tem impacto diferente quando comparada a outras formas de louvor? Porque a gente pode louvar enquanto a gente ora. Acho que a gente já respondeu, né? A música tem esse poder de transcender a nossa mente, nosso espírito. Agora, vamos falar de música profética, ou de louvor profético. Eu lembro que eu fui apresentar essa expressão alguns anos atrás. Eu não entendi imediatamente o que significava, mas você já até usou essa expressão aqui na nossa conversa. Se alguém perguntasse para você como é que você traduz isso e como é que isso é vivo e prático na igreja hoje, louvor profético ou adoração profética. Então, bispo, eu acho que existe muitas ideias erradas, né, a princípio, a respeito do louvor profético. Começar a desmistificar. Exatamente. Legal. Existe aquela coisa mística toda, né, o pessoal, não, louvor profético e a gente vê, né, até em outras denominações, aquela ideia de revelação no meio da música e tal.
Mas eu acho que é muito mais simples do que isso. E está muito mais presente no nosso meio quando a gente entende o que é profético, né? Então, se a gente primeiro definir e entender que profecia, que tudo que é profético, né? A gente tinha na época lá os profetas, né, que eram responsáveis pelas demandas de Deus para os homens, os sacerdotes dos homens a Deus. Então, o profeta era aquele cara que trazia a revelação da vontade de Deus, né? Então, tudo que é profético fala a respeito disso, né? E mais, a maior profecia que existe hoje é a Bíblia. Sim. Então, para mim, é muito mais simples do que parece. Ah. Louvor profético é a gente cantar a vontade de Deus ou a gente cantar as Escrituras. Então você já deu exemplo. Para mim, sim. Então, Muito assim, legal. o que é um louvor profético para mim? É quando a gente tem aquela sensibilidade de perceber o que Deus quer fazer no ambiente. Legal. Né? Às vezes a gente vem, né? E é muito importante, não tô falando nada fora dessa realidade, da organização do culto, da organização de um repertório, né, por exemplo. Né? Eu faço isso, né? Tenho dificuldade de liberar o repertório com antecedência quando eu vou ministrar na igreja. Mas não é por uma questão assim de porque vamos deixar o espírito fluir. Não é por isso. É porque eu tenho dificuldade mesmo de definir algo antes. Sim. Mas ser profético dentro daquilo que eu organizei é eu entrar sensível para caminhos que o Espírito pode nos levar. Né? Então, trazendo um exemplo prático disso, né, é o louvor espontâneo. Né? Então, eu amo muito quando o Senhor, eu sempre percebo isso, quando o Senhor sobe depois do louvor, o Senhor gera esse ambiente. Foi uma experiência que eu tive, inclusive, com o Bispo Jocelino lá na igreja. Né, que ele nunca tinha visto aquilo, né? E ele pegou, lembro depois de uma pregação dele, ele começou a cantar louvores antigos assim, ele começou a fluir louvores espontâneos. E o quanto isso nos tira, né, de uma realidade natural, planejada, e nos faz sentir aquilo que de repente Deus está querendo fazer. Né? Então, por exemplo, eu já separei, né, algo que até foge do que a gente acredita que seja profético. Eu já criei um repertório, eu lembro desse dia, num domingo à noite, que começava com louvores de celebração, e olha que incrível. E no meio do caminho eu percebi que Deus queria que a gente celebrasse a Ele naquele dia. E a gente fez um louvor inteiro só de canções de celebração. E eu lembro que foi muito incrível, os pastores da igreja, o pastor Hélio dançando. Tu via que o ambiente estava para celebração naquele dia, né? Legal. E é algo, bicho, que a gente constrói, né, tendo uma vida de oração, tendo uma vida antes, né, do altar. Você estar sensível para o que Deus quer fazer em um ambiente. E ser profético é isso, é só isso. É a gente ter a sensibilidade de entender para onde Deus está nos levando. Né? Várias vezes no meio de um louvor também, né, compartilhando até já de experiências, a gente ficar em 2 louvores que foram escolhidos do repertório, porque você percebia que, cara, chegamos no lugar que a gente tem que fazer a igreja chegar como ministério de música. Tem a ver com a letra daquela música precisar ser mastigada. Sim, exatamente, né? Fazer a igreja... eu acho que tudo parte da gente ter entendimento, né? Falando como ministério de música. Ter entendimento do nosso papel. Qual é o papel do time de adoração ali. Né? Eu lembro de uma ilustração que me passaram quando eu era adolescente, que eu acho muito interessante, que num casamento, o ministério de música, ele é o pai da noiva. Que é ele quem conduz a noiva até o noivo. Né? Então, existe essa missão nossa. Né? A missão do ministro, do dirigente de adoração, é levar a igreja para o lugar onde Deus está. Para o lugar da presença. Né? Então, não tem como eu não ser profético. Por isso que eu falo para o senhor que, às vezes, o pessoal tem uma ideia de que o profético é algo... Não, é muito simples. É verdade. É muito simples, né? E... Talvez existam experiências... vamos supor que você tenha ensinado isso num determinado lugar, muitas pessoas ouviram e pensaram, eu preciso aplicar isso. E às vezes perde o principal, que é justamente o que acontece de segunda a sábado na sua vida, o seu tempo com Deus, a sua vivência com Ele.
E já deve ter gente que fabricou na oportunidade ali, não era algo muito real, mas acabou precisando fazer. Você já deve ter visto isso, eu já vi também. Isso mina um pouco também a experiência das pessoas, né? Sim. Daquilo ali ser real, tem que ser real. Por isso que você colocou muito bem, se for simples, Sim. porque é uma direção do Espírito na sua vida ali. Eu adorei quando você falou, né? Se você só cantar a palavra, Você já está sendo profético. você já está sendo, e dificilmente você vai errar, né? Sim. Você está falando a linguagem do reino de Deus. E se há uma inspiração específica ali, e os cânticos espontâneos em geral apontam nessa direção, eu acho isso lindo, maravilhoso, e nenhuma igreja deveria perder isso, né? A gente deveria caminhar nessa direção, porque senão a gente corre o risco de fazer do nosso culto simplesmente uma exposição, uma apresentação daquelas músicas, e a gente usa a expressão mecânica, né? Não sei se é a melhor expressão, mas cobriu ali aquela parte. Cantamos, vamos fazer o próximo momento, vamos para a palavra, já fizemos a parte da música. E não foi louvor às vezes, né? Isso, falando dessa questão do louvor espontâneo, bispo, tem algo muito interessante que quando o salmista fala que o Senhor habita em meio aos louvores, essa palavra louvor aqui, no original, ela fala de louvores espontâneos. Ela fala de cânticos espontâneos. Então, por isso que eu acredito que esse coração espontâneo no meio da adoração, ele gera esse ambiente profético, né? Porque é bíblico. O Senhor habita, o Senhor passeia, o Senhor repousa no meio dos louvores espontâneos, né? Quando a gente começa a olhar para Ele e cantar algo que ainda não foi escrito, não foi inspirado por ninguém, né? A gente só coloca isso para fora. Esse lugar é o lugar da adoração onde Deus habita. É o que a Bíblia fala, né? Então... E sem querer ser emocional demais, a gente tem essa impressão. Enquanto está acontecendo, Sim, você pensa, verdade. nunca percebi tanta presença de Deus. Assim, a minha experiência com a presença de Deus são esses momentos. Não quando eu estou necessariamente no púlpito, mas quando ele está acontecendo. É isso. Sim. Eu acho que a gente só precisa dar mais lugar para isso, né? A gente organiza assim as coisas, a gente planeja um louvor, até porque tem que ter o planejamento. A né? liturgia... A questão técnica Sim. é importante, porque se a técnica não estiver alinhada, você pode ter certeza que você vai atrapalhar o ambiente espiritual. Isso aí. Né? Porque se eu estou preocupado, se o meu time de música está preocupado porque as músicas não foram definidas antes, eles não vão conseguir ser proféticos na hora da adoração. Então, é a gente saber equilibrar essas coisas, né? E é também eu não chegar ali só com o que já está pronto. Né? Então, eu procuro sempre começar os períodos de adoração fazendo uma oração, sabe? Dedilhando e ficando em silêncio um pouco, né? Ou eu sempre separo, aprendi isso com a Betel, né? Com a galera do louvor da Betel, que eles chamam de worship free, né? Que eles falam dessa oração mais livre ali. Então, eles usam VS, por exemplo, no seu período de adoração, mas existe um momento... Você não está falando só com músico experimentado? Explica para o pessoal o que é o VS. É o seguinte. Gente, o VS vou tentar falar de uma forma mais popular. É um playback. Isso. Que a gente coloca ali, às vezes, para suprir, para preencher melhor a música. Então, a gente precisa seguir aquilo que o VS está... Né? Ele vai direcionando a gente na música. Ele traz uma gravação de alguns instrumentos que você não está usando, preenchendo melhor, dando mais beleza ali para a música. A gente já fez muito louvor com VS, assim, não tinha o baixista no dia e o baixista estava lá no muito baixo. legal. Só que a gente fica preso ali, né, naquilo que o VS... O que é muito bom, né? Se a gente souber usar... Isso assim, aí. Então, assim, o que eles fazem lá? Né? Eles têm... Né, um período específico que eles separam para essa adoração espontânea. Então, existe toda a questão da programação, mas eles chegam um momento em que eles agora vamos discernir aqui o que Deus quer fazer. Então, isso é muito importante, a gente trazer esse equilíbrio, né, ter esse coração. Eu acho que pode ser a coisa mais importante para acontecer naquele dia. Sim. Né? Que a palavra pregada, ela tem um valor imenso. Você louvar a Deus e honrá-lo de uma maneira programada também funciona. A Bíblia fala lá no livro de Atos que eles estavam reunidos, fizeram... Aí termina assim dizendo, então cantaram um hino e foram para casa.
Então você vê que, tipo assim, fazia parte da estrutura daquele culto eles cantarem o hino. Então você pode programar isso. Mas quando chega nesse momento onde o que vai acontecer não necessariamente é planejado e também não pode ser fabricado, não é algo que eu estou fazendo acontecer, pode se tornar um momento mais importante, né? Se a gente for sensível. Então, eu achei perfeito o que você colocou. Tem a ver com você não ser sensível só na hora, mas viver uma vida de sensibilidade. Sim, exatamente. Né? Eu acho que a questão da vida, bispo, é muito simples. Né? A gente entende o nosso lugar como sacerdote, como as pessoas que foram separadas para ministrar diante da presença de Deus. Então, o sacerdote ele tinha um caminho que ele tinha que fazer até o lugar da presença. Né? E esse caminho era feito todos os dias. Então, a ideia como líder de adoração é que eu tenho um caminho para fazer com a igreja, para levar... Quando eu faço isso na igreja, não é o meu momento de adoração secreto. Uhum. Então, eu preciso olhar para a igreja, eu preciso perceber a igreja, principalmente como dirigente, né? Como um líder de adoração. Preciso perceber a igreja nesse ambiente e entender que é um lugar para nós chegarmos juntos. Então, por que a vida é importante? Porque eu não posso apontar um caminho que eu não faço ele diariamente. Perfeito. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso que você acabou de falar, porque eu acho que quando você fala isso, você toca nos nossos líderes de música, que às vezes podem estar lá em cima, louvando a Deus e ignorando completamente que ele não está sozinho ali. Como é que é a sua experiência com isso? Você já conversou com alguém sobre isso ou já ensinou sobre esse assunto? Já, então, inclusive, quando a gente fez uma última reunião aqui com todos os ministros, né, da nossa igreja, eu falei muito sobre isso. Então, bispo, eu acho que é muito importante a gente... Estou falando que eu já vi isso acontecer. Sim. É muito natural. Né? Eu acho que é muito importante para a gente, como Ministério de Música, a gente entender o que é a vida na igreja. Né? E quando a gente está em um ambiente de adoração com a igreja, a ideia é que a gente faça isso juntos. Legal. É que o Senhor olhe para nós e Ele ouça como uma voz só, sabe? Então, nós como ministro, líder de adoração, eu preciso entender que não é cantar o que eu gosto de cantar, não é prestar o meu culto, não é prestar a minha adoração, não é a mesma coisa que você vive no seu lugar secreto. Né? Então, voltando naquela questão, né, de, às vezes, caramba, parece que a igreja não veio hoje. Então, isso pode se dar, por exemplo, com um cara que estava líder de adoração, está vivendo uma experiência com uma canção no secreto, que está fazendo muito sentido para ele. Uhum. E ele achou que aquilo ali ia fazer sentido para a igreja também. E aí ele traz e não faz sentido. Não encaixa igual. Então a igreja não vem, né? Para ele tá. E aí é o momento que ele fecha o olho e... Não, eu vim aqui prestar a minha adoração. Não. Né? Na igreja, nós precisamos olhar para a igreja. Legal. Trazendo a ideia que um dos papéis do Ministério de Música é discipular a igreja com relação à adoração, o maior princípio discipulado é amar a quem você está discipulando. Então, esse precisa ser o coração dos músicos, né? Todos nós somos ministros, então de todos os ministros, né? Do músico ao vocalista, ao dirigente, é olhar para a igreja com esse amor. E a gente não fica com raiva da igreja, dando bronca na igreja. Não, pelo amor de Deus. Eu acho Por que vocês não cantam? Não, é uma responsabilidade nossa, né? Isso aí. A gente está sendo colocado ali para trazer a igreja. Muito né? legal. E aí é onde a gente entra com esse coração sensível, com você conhecer o caminho da presença. Pô, eu acho que a igreja está com essa dificuldade aqui. Então, discernir no Senhor ali um lugar que, cara, é por aqui que a gente tem que ir hoje, tá? Para acontecer. E ter a leveza no coração também de entender que vai ter dia que você vai subir lá, a igreja não vai vir, né? Mas é você entender... Porque você não dirige o louvor, você dirige a congregação. Sim, exatamente. Se elas quiserem vir, vem. Né? Exatamente. Mas a gente precisa ter esse olhar para a igreja. Né? Como Ministério de Música, a gente precisa ter esse coração. Muito legal. Né? E isso é pastoral, né? Sim, parte de todos os princípios. Até voltando no assunto da adoração profética. Uhum. Então, por exemplo, isso não tem a ver com um ritmo, com uma... Né? Mas eu posso ser profético com qualquer
estilo que às vezes uma igreja carrega ali, porque essa é a grande realidade. Sim. Nós temos igreja, inclusive igrejas nossas, né, que hoje eu tenho muito esse olhar, né, de olhar para cada igreja nossa assim e perceber que cada uma tem uma identidade musical. Isso aí, tem sim. Né? E é essa a ideia. Eu não preciso tentar fazer o que eu faço em Parque Fluminense se eu vou ministrar em outro lugar, né? Sabe? Tentar empurrar uma... A gente pode ser profético, cada um na sua identidade musical. Naquele habitat. Naquela cultura ali que a igreja carrega. Né? Então, eu preciso aprender, né? Olhar. Eu voltando aqui na brincadeira que a gente fez antes de começar, o pessoal fala que... Eu fico chateado, bicho, quando fala que eu sou worshipero, né? Porque eu não... Primeiro que isso não existe pra mim, né? Worship não existe, mas... Né, eu amo muito esse louvor congregacional, sabe? Amém. Eu tenho muito essa preocupação, eu vim ministrar no Remi, no sábado, e quando eu escolhi o repertório, foi uma preocupação que eu tive, né? De mandar pro pessoal, pô, você acha que o pessoal vai cantar isso? Né? Porque é diferente, é poderoso quando a igreja canta junto. É verdade, sabe? É verdade. Então, assim, na minha igreja mesmo, né, lá em Parque Fluminense, você vai ver lá, domingo passado eu fiz o louvor e o repertório foi Kleber Lucas, Te Agradeço Deus, e legal. A gente conseguiu ser extremamente profético, né, em canções que são congregacionais, não tem a ver com o volume dos instrumentos, não tem a ver com o coração que está sensível ao que Deus quer fazer e num coração que ama fazer junto com a igreja. Né? Então, acho que isso é muito importante para nós. Assim. Tem uma música na sua história que mexeu e ainda mexe muito com você, que você sempre lembra dela, que faz você chorar, ou faz você rir, ou faz você lembrar de coisas muito poderosas. Tem aquela música que você fala, essa música é uma das músicas da minha vida. Caramba, bicho, isso é difícil. Mais tem de uma. Muitas, né? Tem várias, né? Tem muitas. Tem alguma que mexe. Tem músicas que a gente canta na igreja, toda vez que chega naquela parte, mexe muito comigo, fico arrepiado. Falo, meu Deus, olha o amor de Deus nesse momento. Aquilo é profundo demais, é muito forte. Não sei se você... Te peguei de surpresa, né? Não te dei esse dever de casa. Eu acho, bispo, eu funciono muito assim. Né? Eu prego muito o que eu estou vivendo, eu canto muito a respeito do que eu estou vivendo, inclusive as minhas composições, elas são todas em períodos muito específicos da minha vida. Né? E especialmente desafiadores, né? Sim. Né? É o que a gente conversou sobre o que é adoração. Né? Revelações que eu estou tendo no momento que eu estou vivendo ali. Respondendo. É a forma como eu conheço Deus de formas diferentes, de acordo com aquilo que eu estou vivendo, e aí eu acabo compondo, escrevendo sobre isso. Então, acho que essas questões das músicas também, eu tive músicas que marcaram períodos na minha vida, né? Mas principalmente essas que expressam esse amor a Deus. Uma que sempre vai ser muito especial para mim é Eu Te Busco, né? Acho que é Filhos do Homem, né? Que o refrão dela diz: Te anelo, eu te preciso... Já ouvi você cantando. Mais que ao meu ser. Pô, esse refrão me arrebenta em qualquer momento da vida, assim. Muito legal. Quando eu ouço ela e tantas outras, né? Do Antônio Cirilo, né? Que, como eu falei, que foi uma grande referência para mim. Sim. Que se eu ouvir hoje, parece que eu volto naquele coração adolescente, sabe? Que estava aprendendo a amar a Deus, que estava aprendendo a... Legal. Então, assim, tem uns que... Sempre marcam, né, a nossa vida. Sempre que a gente canta uma do Rafael Freud, que a gente chama A Cruz Vazia, não, é Nome que Salva. Tem uma ponte que diz assim, e ela é grande, vou só pegar a parte que mais mexe comigo, ele fala, livre do domínio do pecado, livre do salário do pecado, livre da prisão do meu passado. Aí, essa parte agora, salvo do poder que me oprimia, salvo do engano em que eu vivia, salvo, pois tua graça me alcançou. Eu me jogo no chão nessa parte, porque essa lembrança de que eu vivia no engano, de que eu era oprimido e que eu fui salvo pela graça de Deus, cantado, é impressionante a força que isso tem. Então, é por isso que eu te perguntei, né? Porque eu sei que isso influencia a gente, inclusive ministerialmente, né? E, cara, assim, daria para a gente ficar aqui mais horas e horas falando, conversando sobre isso. Eu estou muito feliz. Eu acho que a gente
cobriu muita coisa legal aqui, falou de muita coisa importante, acho que inspirou muita gente. Eu espero que o pessoal que esteve com a gente nesse tempinho do nosso podcast possa realmente guardar aquilo que foi, aqui eu acho que muito marcante. Lucas, muito obrigado. Obrigado. Antes da gente terminar, queria te dar a oportunidade para você falar com o pessoal, você olhar aqui para a câmera e dar uma palavra sua assim, para abençoar homens e mulheres que servem a Deus, que querem aprender o louvor a Deus de maneira simples, sincera, através da música e através das maneiras que Deus tem nos dado. Músicos que estão te ouvindo, líderes que estão te ouvindo, né, com base na sua experiência. Eu acho que você já abençoou eles bastante, mas antes de a gente terminar, deixa uma palavra para eles. Com certeza. Bom, eu acho que Jesus fala uma coisa muito que marca muito a minha vida, que ele diz que a vida eterna é esta: conhecer ao Pai, conhecer aquele que me enviou. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa: busque o conhecimento de Deus, né? Busque essa revelação de quem Deus é. Eu acho que a nossa vida precisa partir de um lugar de contemplação, né? Eu preciso aprender a me mover de um lugar onde eu estou olhando para aquele que está sentado no trono. E a partir dessa perspectiva eu vivo, eu me movo, eu trabalho, eu sou família, eu sou pai, eu sou filho, eu sou ministro, eu sirvo a minha igreja, né? Eu acho que isso é o mais importante para a nossa vida. E para você que é envolvido com a área da adoração, o que eu te diria é, com certeza, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Nunca perca as lágrimas e nunca se acostume com aquilo que você já está fazendo há tanto tempo, né? Essa é a minha maior oração, porque é muito fácil, né, bispo? Deixar de se maravilhar. Sim, a gente faz isso todos os domingos ou semanalmente, é muito fácil a gente se acostumar com o ambiente da presença, a gente fazer para cumprir uma escala. Então ore e busque por isso todos os dias. Ame a Deus mais do que a sua própria vocação, mais do que aquilo que Deus depositou nas suas mãos. E que nunca falte lágrimas nos seus olhos aí, todas as vezes que você subir para ministrar, que nunca falte sensibilidade. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa ter aí. Não podia ser melhor, Luquinha. E eu estou 100% em concordância com você. Conhecer a Deus é o início de tudo. É descobrir que você é amado, é o que faz a vida toda acontecer, né? Obrigado por confirmar isso de maneira tão poderosa no nosso coração. Bom demais, bom demais. Eu quero te ver outras vezes aqui, Lucas. Com certeza. Muito obrigado por participar com a gente desse nosso podcast Vida na Vida. Eu acho que isso aconteceu profeticamente hoje. Vida foi depositada na vida de muita gente. E se você ficou com a gente até agora, eu queria te agradecer muito aí pela sua companhia, pela sua presença. Gente que está assistindo isso depois, gente que está só ouvindo isso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. E a gente se encontra no próximo podcast. Deus te abençoe e até a próxima.